Um conto grego, Fátima Fiandeira. Há muito tempo atrás, num lugar muito distante, havia um casal de fiandeiros. Eles tiveram uma filha que se chamava Fátima e desde menina ela aprendeu o ofício dos pais. Aos 18 anos, ela tinha se tornado uma exímia fiandeira. Foi quando seu pai resolveu partir pelo mar do Mediterrâneo vendendo os seus fios num grande navio. E enquanto o pai descia nos portos para fazer negócios, Fátima se sentava no cais, olhando o pôr do sol. O pai tinha falado para ela: quem sabe nessa viagem encontramos um rapaz bom, honesto, digno de se casar com você. E ela sonhava com esse dia, com esse amor. Uma noite, uma tempestade muito forte alcançou o navio deles. As ondas eram gigantes e se jogavam o navio de um lado para o outro, como se ele fosse um pequeno brinquedo. A tripulação brigava bravamente contra a tempestade, mas o barco sucumbiu. Fátima não sabe como. Ela acordou na praia, próxima à cidade de Alexandria. Enquanto ela estava ainda meio atordoada, pensando o que fazer, o que havia acontecido com ela, tudo o que ela havia perdido, uma família inteira se aproximou, pois eles passeavam na praia. E sabendo que ela era uma náufraga, convidaram para morar com ela. Como ela estava lá, sozinha, sem ter para onde ir, ela aceitou. Era uma família de tecelões. E depois de um tempo, Fátima aprendeu esse ofício. Tornou-se uma boa tecelã. Ela estava feliz. Às vezes até se esquecia de tudo que havia perdido e tudo que havia passado. Um dia, em fim da tarde, ela sozinha passeava na praia, pensando, absorta nos seus pensamentos, e não viu que se aproximou dela os piratas, pois eles sequestravam as moças para vender como escravas. Quando Fátima deu por si, ela estava novamente num navio, amarrada. Quando chegou ao grande porto de Istambul, ela foi amarrada a um poste e colocada à venda. Ela ficou lá triste e sozinha, pensando o que seria do seu futuro. Um comerciante que passava, ele procurava uma companhia, uma escrava que fosse companheira de sua esposa, que ficava muito sozinha. Viu a tristeza de Fátima e pensou que ela seria uma boa companhia para sua esposa. Pensou também que ele podia aliviar o sofrimento dela. E a levou para casa. Só que chegando à casa deles, bandidos haviam saqueado todos os seus bens, destruído a sua fábrica, pois ele fabricava mastros para navio. Vendo-se em desgraça e completamente pobre, ele resolveu dispensar, libertar Fátima. Mas Fátima era tão grata àquele homem que havia a libertado dos piratas, que ela resolveu ficar e ajudá-los. Ela aprendeu o ofício de fazer mastros. E ela ficou tão boa nisso, e o homem passou a confiar tanto em Fátima, que dividiu com ela a sociedade, os seus bens. E os dois passaram a ganhar muito dinheiro. Até que um dia eles tinham muitos mastros para levar para Jade, para vender lá. Foi quando Fátima entrou num navio sem nenhum medo, agora com uma preciosa carga que era sua, para fazer um negócio muito bom. Mas não é que o seu navio foi achado por um furacão. E de novo o navio se perdeu, a carga se perdeu, toda a tripulação, menos Fátima. Ela acordou na costa da China. Dessa vez ela se desesperou, porque ela não entendia. Toda vez que alguma coisa, que a vida dela estava boa e ela estava quase feliz, quase refeita, alguma desgraça a acometia e ela perdia tudo e via novamente sozinha, sem ter o que fazer, sem saber para onde ir. E lá, vagueando naquela praia, ela deu de cara com os arautos do imperador, pois eles, de tempo em tempo, iam até o cais e a praia para procurar uma mulher estrangeira, pois havia uma profecia naquele lugar,
que uma mulher estrangeira viria fazer uma bela tenda para o imperador e toda a sua gente. Fátima então foi com eles. Chegando lá, o imperador imediatamente perguntou se ela seria capaz de construir uma tenda, e Fátima pensou que sim, ela acredita que sim. E falou: eu preciso de cordas para fazer a tenda. O imperador colocou à sua disposição todas as cordas que haviam lá na sua cidade, mas nenhuma foi do agrado de Fátima. Ela então lembrou-se que há muito tempo atrás ela havia sido fiandeira e fiou as próprias cordas de que ela ia ter necessidade. Terminado isso, o imperador estava maravilhado com a habilidade dela e perguntou o que ela precisava agora. Ela disse: agora eu preciso de telas de um grande tecido para pôr na tenda. Novamente, o imperador colocou à sua disposição todos os tecidos que havia no seu reino. Mas Fátima não gostou de nada. E ela se lembrou que, num passado não tão distante, ela havia sido tecelã e resolveu tecer a cobertura da sua tenda, ela com as suas próprias mãos. Quando finalmente terminou, disse ao imperador: agora me falta só as pilastras. E o imperador colocou tudo à disposição dela, mas nada agradava Fátima. E ela se lembrou que seu último ofício havia sido de construtora de mastros, e fez ela mesma as pilastras e as estacas que tanto necessitava para a tenda. Feito tudo isso, ela se lembrou das tantas tendas que ela havia visto por onde andara, e fizera uma bela e formosa e resistente tenda para o imperador. Ele ficou tão satisfeito, pois ela prometia muito mais do que estava na profecia, havia feito muito mais, e falou para ela que ela pedisse o que quisesse, ele colocaria à sua disposição. Fátima então só pediu que eu não parta nunca mais, pois toda vez que eu entro de um navio, algo de ruim me acontece. Deixe-me morar aqui no seu país. E assim foi feito. Passado um tempo, ela finalmente conheceu um homem bom, trabalhador e honrado. Deste amor e deste casamento nascerão muitos filhos. E Fátima, quando já era idosa, ela reunia toda a sua família e contava suas aventuras e desventuras pelo mundo. E ela terminava sempre com uma frase: sabe, meus filhos, toda vez que uma desgraça me acometia, eu me revoltava e não entendia. Mas foi justamente elas que me trouxeram aonde eu estou hoje e me tornaram a mulher que me tornei.